Olá! Bem-vindos a mais uma das nossas análises estruturadas. Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas explorações que realmente fazem a mente e o espírito pararem para refletir. Nós vamos desvendar o capítulo 8 do clássico A Busca de Deus, do A.W. Tozer. O foco aqui é o restabelecimento vital da relação criador-criatura, que no fundo é a chave principal para acabar com a raiz da miséria humana. Essa nossa jornada visual vai nos guiar por conceitos teológicos incrivelmente transformadores, tudo organizado de um jeito bem claro para a gente acompanhar. Então, vamos mergulhar direto nisso. Essa citação incrível estabelece perfeitamente o tom de tudo o que vamos ver hoje. Podemos pensar na metáfora da navegação. Um marinheiro perdido no vasto oceano precisa de um corpo celeste fixo para não ficar totalmente à deriva. É uma questão de sobrevivência, certo? De forma muito semelhante, a alma humana precisa de um ponto absoluto, um ponto inabalável para calibrar a bússola moral. Sem esse sol espiritual, a vida perde completamente a direção e fica à mercê das tempestades. Seção 1. O deslocamento moral humano. A raiz da miséria humana. Essencialmente, a anatomia da queda humana foi, na verdade, uma mudança brusca. Foi o exato momento em que a humanidade abandonou a sua órbita correta ao redor de Deus. Quando o Criador foi forçado a sair do centro, criou-se um verdadeiro vácuo. Imediatamente, usurpadores teimosos e agressivos tomaram o trono do coração. E quem são eles? Especificamente, o nosso ego e o desejo por possessões. O resultado inevitável disso foi uma órbita espiritual totalmente perturbada e, claro, a perda daquela felicidade natural da alma. E olha que interessante essa redefinição de salvação que a gente tem aqui. Esse é um ponto absolutamente crucial. A gente costuma pensar na salvação só como uma mera transação legal, não é? Mas, na verdade, a salvação é algo profundamente relacional. É a restauração essencial daquela órbita que foi perdida. Representa um retorno à normalidade espiritual, desfazendo aquela revolta inicial e colocando a criatura de volta na posição que sempre foi dela, com total reverência e amor diante do Criador. O que nos leva à seção 2. Deus como centro fixo, encontrando o ponto de referência definitivo. Seção 3. O grande Eu Sou, o centro imutável do universo. Sabe qual é a lógica profunda por trás da forma como Deus se apresenta dizendo "eu sou"? Isso revela muita coisa. Significa que ele é o absoluto. Ele não muda, não depende de absolutamente nenhuma força externa e toda a existência deriva diretamente dele. Se a lei da relatividade rege grande parte do universo material, no mundo espiritual a história é outra. A alma humana precisa medir sua posição exclusivamente a partir deste ponto fixo. Uma vida só está realmente alinhada quando a sua posição em relação a esse centro está correta. Qualquer busca por glória humana ou honra fora desse centro quebra essa órbita de forma irremediável. Seção 4. Aceitando Deus como Ele é. A mudança de paradigma. Isso aqui ilustra brilhantemente o nosso grande conflito interno. De um lado, existe aquela tentativa fútil de tentar modificar a Deus, implorando por indulgência carnal e sempre buscando adaptá-lo às nossas vontades corrompidas. Mas em nítido contraste, a verdadeira postura espiritual é aceitá-lo exatamente como ele é. O grande segredo, a verdadeira virada de chave, é descobrir que a santidade imutável divina não é uma restrição chata, mas sim a fonte da mais indizível alegria. Quando a alma para de tentar diminuir o Criador para caber nos nossos moldes finitos, é aí que se encontra o verdadeiro deslumbramento com a Trindade. Seção 5. A exaltação voluntária, retornando à órbita adequada. Tudo isso começa quando lidamos com uma possessividade que, vamos ser honestos, é muito feroz. Os pronomes meu e minha parecem palavras super corriqueiras e inofensivas no dia a dia, mas escondem uma doença espiritual profunda. Eles revelam que as raízes do coração se agarraram com força às coisas passageiras, criando substitutos perigosos e usurpadores para o lugar que deveria ser de honra exclusiva do Criador. Para alcançar a liberdade verdadeira e retornar para a órbita correta, é necessário agir com muita determinação sobre essas raízes. E isso significa arrancar o mal pela raiz, renunciar ao ego possessivo e submeter-se inteiramente ao Criador. É pegar as posses, as amizades, os confortos e até a própria reputação e colocar tudo sob o senhorio de Deus. É aqui que entra a fundamental lei bíblica da honra recíproca: honrarei os que me honram. Enquanto o coração desejar avidamente a honra humana, a fé real fica impedida de florescer, porque os rivais terrenos continuam ali, sentados no trono interno. O exemplo clássico desse desapego é Abraão. Ele entregou Isaque internamente antes mesmo de recuperá-lo. Em um contraste trágico com isso, temos a história do sacerdote Eli, que honrou seus filhos acima de Deus e acabou perdendo absolutamente tudo, quebrando aquela lei da honra divina.
Já o exemplo perfeito e supremo é Jesus Cristo, que buscou única e exclusivamente a honra do Pai em todas as coisas, vivendo a lei da honra recíproca em sua plenitude. A grande lição teológica aqui é maravilhosa. Aquele que exalta a Deus voluntariamente pode até ter tudo no mundo físico, mas não possui nada de forma doentia lá no íntimo. Seção 6. O olhar contínuo da alma, sustentando o realinhamento. A resposta para manter tudo isso reposa numa visão muito profunda do que realmente significa ter fé. Porque a fé não se resume a um mero acordo intelectual ou a um ato mecânico isolado que aconteceu lá no passado. A verdadeira fé é um olhar contínuo, é o levantamento perpétuo dos olhos interiores da alma para se encontrarem com os olhos divinos. Manter a atenção do coração focada na pessoa de Deus é exatamente o que mantém a alma trancada, firme e totalmente segura em sua órbita correta, dia após dia. Então, para a gente sintetizar essa jornada teológica exaustiva, chegamos a 3 passos incrivelmente claros e práticos para uma vida vitoriosa. Primeiro, reconhecer o eu sou como centro fixo absoluto de todas as coisas. Segundo, renunciar ativamente à ilusão do controle, entregando o desejo de possuir e exaltando o Criador voluntariamente. E terceiro, manter aquele olhar constante da alma, vivendo a decisão contínua e diária de dizer internamente a Deus, "Se exaltado", colocando Ele acima de todos os confortos, vaidades e reputações. E a gente termina essa nossa análise de hoje com uma pergunta provocativa. Depois de toda essa exploração sobre órbitas restauradas e pontos fixos, a reflexão mais profunda exige uma total honestidade. Quem ou o que se senta atualmente no trono do coração de forma incontestável? Deixamos esse pensamento no ar para inspirar uma busca genuína por uma vida mais unificada e alinhada. Muito obrigado por acompanhar este estudo e até a próxima.